Bom dia a todos. Tudo bem? Todos bem nesse domingo? De calor, né? Já começa o dia quente. Bom, então sejam todos bem-vindos ao Consolador, a mais um domingo. Nós vamos iniciar nossos trabalhos, como sempre, fazendo a leitura de uma mensagem, em seguida a prece, e depois nós teremos o nosso irmão aqui, Vicente Galceron, fazendo o evangelho de hoje. Tá bom? Então, o texto que saiu aqui hoje é o A Caminho. A caminho, não retrocedas, não te desvies da senda. Não estaciones à margem lamentando. Nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminua as tuas queixas. Em toda a estrada existem pedras e caminhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos, mesmo aquele que se revela em maior necessidade. O auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. Uma mensagem linda, né? Que nos traz a ideia principal de, mesmo diante das dificuldades, a gente tem que continuar caminhando. E caminhando de forma positiva, observando tudo aquilo de bom que está à nossa volta, mesmo apesar das coisas negativas que aconteçam. Então agora, quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos. Nós vamos nos conectar a essa espiritualidade amiga, ao nosso Pai, ao nosso querido irmão Jesus, agradecendo por este domingo, por ter nos despertado e termos chegado até aqui no Consolador. Vamos agradecer por nossa vida, por cada aprendizado. E ainda, pequeninos como somos, vamos pedir a Ele para que esteja conosco em todos os momentos de nossa caminhada. Sabemos que Ele está conosco, sim, sempre. Então que nós possamos sempre estar com Ele, emanando aquele amor que já sentimos no nosso coração a todos que estão à nossa volta, sendo pacientes, tolerantes e agradecendo por todas as possibilidades de aprendizado. Vamos agradecendo também a essa casa que nos acolhe e nos traz tantas possibilidades de aprendizado e de trabalho. Que possamos todos estar aqui, neste momento, conectados com o Vicente, que o estudo venha de encontro ao nosso coração, que sirva de reflexão durante os momentos de dificuldade. Que assim seja. Bom dia a todos. Agradecemos sempre a Deus e a Jesus pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez, né? Nesse domingo ensolarado, e que promete hoje um dia muito especial a todos nós. Que todos os dias têm que ser especiais. A partir do momento em que nós despertamos ainda
no corpo físico, devemos dar graças a Deus pela oportunidade da vida. Que sempre que abrimos os olhos e estamos na carne, é sinal de que mais um degrau, mais uma página precisa ser escrita naquilo que nós nos comprometemos no círculo das reencarnações. A nossa prosa de hoje é uma coisa muito simples de se fazer, né? E nós vamos exercitar um pouquinho juntos, lembrarmos de algumas coisas que faz parte desse exercício, para que nós tenhamos a genuinidade, se essa palavra existe, não existe, estou criando agora, genuinidade, mas que sejamos genuínos naquilo que nós nos propomos, a partir do instante que acreditamos na reencarnação, que somos espíritos eternos, não nesta carcaça que nos sustenta hoje, mas que estamos sempre buscando, através dos exemplos do carpinteiro Nazareno, a melhoria constante na evolução do espírito. E a nossa conversa é muito simples. Na década de 90, existia um desenho animado de dois ratos, né? Cérebro e Pink. Muita gente se lembra. Cérebro era um rato baixote, muito inteligente. Pink era um rato esguio, esquálido, e que, ao despertar pela manhã, eles se cumprimentavam e um perguntava ao outro: Cérebro, o que faremos hoje? Vamos mudar o mundo. Era esse o propósito desses ratos. E nós vamos segurar aqui somente isso. E no final a gente volta. Porque a nossa conversa é sobre Jesus. Quando Jesus esteve conosco, por isso que eu disse que é uma tarefa simples, né? Falar de Jesus. É muito fácil, o difícil é segui-lo. E o nosso tema hoje é: e tu, por que não me segues? E tu, por que não me segues? Quando Saulo de Tarso ouviu falar a respeito de um jovem que, em uma determinada casa de uns homens pescadores simples, ele falava de um assunto que despertava nas multidões um interesse fora do comum. Falava de esperança, falava de fé, falava de perdão, falava de simplicidade, de humildade. E quando esta notícia chega aos ouvidos do doutor da lei, um advogado exímio orador, exímio conhecedor das leis, uma sumidade no cumprimento das leis a que ele se propunha, ele fica perturbado. Como que alguém poderia falar em igualdade, tendo raças distintas, tendo a raça escolhida? Como que alguém poderia falar de perdão se Moisés havia dito que era olho por olho, dente por dente? Que nós devíamos cobrar exatamente aquilo que nos foi tirado e teria que ser na mesma moeda. Isto perturba o doutor da lei de tal forma que não consegue dormir direito. Eu preciso ver isto de perto. Certa noite, disfarçado, então ele se encaminha àquela casa, senta-se ao fundo da assembleia para ouvir um jovem, pouca idade, mas com conhecimento, um espírito que trazia no compromisso do seu caminhar terreno naquele momento o princípio de toda uma história que nos traz aqui hoje. De toda uma história que nos traz aqui hoje. E aí, então, senta-se ao fundo e ouve de Estevão
o discorrer daquele magnânimo mestre que esteve entre nós e que nos trouxe inúmeros ensinamentos através de exemplos simples, porque Jesus não falava com dificuldade, não usava palavras rebuscadas, ele falava do nosso dia a dia, das coisas simples, dos objetos que nos cercavam. O exímio educador, porque o educador prepara para a vida, o professor ensina as matérias. E ele, então, nos inseria naquelas historietas chamadas parábolas, para que nós, ao fim da explanação, ele falava assim: e tu, o que pensas? Nos levava à reflexão, a desenvolver o raciocínio, a pensarmos nos exemplos que ele nos trazia. Então, Estevão estava remexendo todo esse baú das lembranças, porque o Cristo já houvera sido crucificado. E aquela mensagem confortadora que trazia aos corações aflitos, angustiados, um conforto, uma esperança, mexe também naquele coração endurecido pela lei e os profetas, e ele fica balançado. Afinal de contas, mexia com os brios dos poderosos, tocava profundamente no materialismo e principalmente no egoísmo. Claro, intrépido como era, eloquente como era, não se conteve ao final daquela palestra, levanta-se e contesta Estevão. Porque a lei mosaica tinha que ser cumprida. E ele, o exímio advogado, exigia, naquele instante, que ali também se falasse a respeito do olho por olho, dente por dente. Não satisfeito, desafia aquela plateia. Uma vez que o Cristo houvera ressuscitado, que cada um que tivesse um dos seus desencarnados, que também com a mensagem ressuscitasse. Mas desconhecia ele que esse ressuscitamento é do espírito, não do corpo. Esse despertamento é de consciência, não é convencimento, é consciencial, assim como a doutrina espírita. A doutrina espírita não quer nos convencer de nada. Quer nos dar a consciência daquilo que somos, de onde viemos, quais as consequências do mau plantio, porque se acreditamos na reencarnação, estamos plantando hoje para colhermos daqui a pouco quando voltarmos. Estamos fazendo para nós o nosso futuro. E ele, então, ao perceber que seria difícil combater aquelas verdades ali ditas, retira-se. E isto lhe perturba muito. Vai a Gamaliel, seu mestre, questiona-o a respeito da boa nova, daquelas mensagens que aquele jovem estava trazendo, e Gamaliel disse: Saulo, se for mais um daqueles profetas, isso vai passar. Se não tiver fundamento, não vai sobreviver. E já faz alguns dias que isso aconteceu e nós estamos aqui falando disso. Então tinha algum fundamento. Esta era a pedagogia de Jesus. Esta era a forma com que Jesus fazia com que a mensagem fosse plantada no coração de cada um de nós. Uma coisa era a semente ser plantada, outra coisa é se essa semente vai germinar ou não. E ela só vai germinar de acordo com a água que nós vamos regar esta semente. Que se não for regada, não vai se desenvolver. Ora, ao presenciar aquilo, fica perturbado, porque Jesus, se nós pararmos, meus irmãos, para pensar, e existe uma literatura, eu particularmente estou lendo por curiosidade e conhecimento, chama-se Operação Cavalo de Troia.
extremamente interessante. São 9 livros. O primeiro é desse tamanho, o último é um pouquinho maior. E nos traz informações extremamente interessantes da caminhada de Jesus. Saulo, eu preciso conhecer mais, eu preciso investigar mais, porque quando alguma coisa nos perturba, nós vamos saber o fundamento. Quando alguém nos agride, nós procuramos não o conteúdo, mas procuramos desmerecer, desvalorizar a pessoa que traz a mensagem. Não é assim que funciona? Nós queremos denegrir a imagem daquela pessoa, se a mensagem nos agride. Lamentavelmente é isso que estamos vivendo hoje. E aí, meus irmãos, começa então a longa jornada daquele que seria o vaso escolhido. Como muitos de nós, no bojo das nossas reencarnações, assumimos compromissos, não de ficarmos somente sentados ouvindo palestras, tomando passes, mas de darmos um pouco de nós. O que você faz de melhor? Empreste ou doe a alguém aquilo que você faz de melhor. Seja a voz, seja as mãos, seja o vigor físico para auxiliar. A vida continua e o tormento também aumenta na mente daquele homem. Convidado a uma reunião social, conhece naquele ambiente uma jovem formosa, na flor da sua mocidade, de nome Abigail. Imediatamente, aquele homem enamora-se dela, trocam olhares e ali se encontram, quem sabe, espiritualmente, porque temos compromissos que às vezes desconhecemos. Mas seria necessário a participação de Abigail para que Saulo desse um passo diferente na sua vida. Combinam, conversam, se encontram e vão descobrindo no outro aquelas particularidades que a gente, no namoro que durava às vezes 3, 4, 5, 6 anos, né? Hoje dura 2 dias, uma semana, já estamos casando, lamentavelmente, não há o conhecimento. É a mulher da sua vida, é o homem da sua vida. Mas ela trazia no seu coração ainda algo que não lhe dava a felicidade, o sorriso pleno, porque o seu irmão anteriormente houvera sido recolhido pelos romanos, preso, jogado nas galeras para que ali morresse, porque assim eram os escravos. Quando se prendia alguém naquela época. E ela então, ainda com aquele semblante carregado, com aquela saudade, ao perceber que a sua amada trazia uma nuvem no coração, ele aproxima-se dela e diz: o que te entristece? Diga-me e eu resolverei. Não é assim que a gente faz quando está apaixonado? Me peça as estrelas e eu te dou. Né? E ela então diz a ele, conta a história do seu irmão que houvera sido preso, colocado nas galeras, para que morresse nos remos. E ele diz, claro, tinha poder, tinha influência. Eu o trarei de volta. Não se preocupe. O tempo vai passando. A boa nova vai se expandindo e Estevão vai crescendo, vai perturbando e desenvolve em Saulo o desejo ardente de combater de todas as formas aquela mensagem. E começa a perseguição aos cristãos. Perseguição profunda, dolorida, chegando ao aprisionamento, do aprisionamento à condenação, da condenação à dilapidação, que era a morte por apedrejamento. E aquele jovem pregador assim foi condenado, porque ele houvera sido
recolhido pela casa do caminho, quando foi abandonado pela galera em que estava por ser portador de um mal contagioso. E para que não contagiasse todo o ambiente daquela embarcação, foi descartado na praia. É encontrado, recolhido pelos discípulos, é trazido à casa do caminho, recuperado, vai difundir a mensagem de Jesus, em agradecimento. Certamente que o destino ou a pátria espiritual nos reserva caminhos, às vezes difíceis, incompreensíveis, nos encontros improváveis. E aí então, condenado o jovem pregador, levado à execução, mas no costume da época, era permitido às mulheres, uma ou duas, se assim fosse, não assistir à execução, somente aos homens. Mas ela poderia aproximar-se do moribundo para acolhê-lo, confortá-lo, dar a ele uma água, colocar-lhe uma toalha na fronte. E Abigail pede a Saulo que ela gostaria de ir à execução. Ele diz, não, mas eu gostaria. Pode ir então como auxiliar do moribundo. Marcada a data. Instala-se o processo. Executa-se. E ao final da execução, aquela mulher pega aquela toalha e vai socorrer aquele que estava às portas do desencarne. E ao abaixar-se, depara-se com seu irmão. Ela o reconhecerá. Ali estava Estevão, o irmão perdido, desaparecido, e que o seu amado houvera prometido trazê-lo à terra. Coisas que nós não entendemos, que a vida nos traz, muitas vezes, as dores para nos transformar. Porque quando a dor não nos transforma, meus irmãos, ela não serve para nada. Se a dor não te ensina, o que te ensinará? Ela então, ao perceber aquele homem, o seu irmão, às portas do desencarne, o abraça, o consola, e ele então deixa o corpo físico. Saulo, ao perceber aquela cena incompreensível da mulher abraçando aquele moribundo, como pudera? A sua amada. Ao retornar à tribuna, ele então interroga ela e ela diz, era meu irmão, aquele que estava desaparecido, aquele que estava sumido e que tu prometestes trazer-me. De fato o trouxe. Certamente que ele não poderia, do alto da sua arrogância, se relacionar com pessoas tão baixas como a irmã daquele. Revolta-se com ele mesmo. Distancia-se. E no distanciamento, pela dor da perda do irmão, pela dor da perda do amor, Abigail adoece. Adoecendo, vai definhando. E numa tarde como outra qualquer, recebe então a visita de alguém que consolava também os enfermos, porque houvera aprendido com Jesus que assim deveria fazer. Ananias aproxima-se, traz-lhe a notícia da boa nova, as consolações do Cristo, daquilo que ele coloca nas bem-aventuranças. Porque se toda a literatura religiosa, meus irmãos, se perderem e ficarem somente as bem-aventuranças, salvou-se tudo. Que é o manual da humanidade, se nós o buscarmos como tal. Ela então transforma-se naquela esperança, na fé, na renovação da fonte da água viva. Saulo, saudoso, vai visitá-la, porque sabia que estava às portas da morte. E quando chega, encontra, mesmo que definhando, aquela jovem renovada. Um olhar diferente daquele que ele conhecia. E ele então lhe pergunta, o que houve? E ela relata tudo aquilo que Ananias houvera trazido a ela, as consolações da morte.
que quando nós tivermos a oportunidade, meus irmãos, de visitarmos enfermos nos hospitais, e mesmo que ele esteja em coma, converse com ele. Mesmo que o corpo não responda, converse com ele. Porque o espírito está desperto, quem está limitado é o corpo. Ao perceber, então, que aquele sorriso diferente, aquele ar, aquele semblante era renovado, ele diz: quem é esse Jesus? Ela diz: é a esperança, é a fé. E ele, mais uma vez, se sente distanciado, culpando a Jesus por mais esse distanciamento, porque houvera matado alguém que falava de Jesus. A sua amada se distancia agora, sabe que vai desencarnar, sabe que vai morrer, mas está confortada em Jesus. Vai-se e Abigail volta à pátria do Espírito. Então ele decide que terá que parar aquela onda. Monta o seu séquito para perseguir Ananias. Ele queria Ananias. Descobre que Ananias vai para Damasco. E para lá, segue. Repensando a sua vida, lhe martirizava a mensagem do Cristo, lhe doía a perda da amada, mas o seu orgulho era maior, como o orgulho de todos nós, que às vezes não paramos para pedir perdão ou para perdoar enquanto estamos na tangibilidade, ver, tocar, ouvir. Ele então, às portas de Damasco, ao sol melhor que este de hoje, era o sol do meio-dia, depara-se com a claridade, com a luz ofuscante, e no meio daquela luz, uma imagem mais resplandecente que jamais houvera visto, cai do cavalo. Ao solo, aquela luz lhe ofusca, e ouve então: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque às vezes bate em nossa consciência determinadas situações, meus irmãos, solicitando de nós atitude diferenciada, e nós relutamos. Nós não ouvimos. São os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, como queiram, nos trazendo as consolações, as respostas, as palavras, e nós não ouvimos. E aí ele ouve: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E ali não coloque o todo especial. E eu fico imaginando o diálogo, os argumentos que Saulo traz, as desculpas daquilo que ele conhecia para combater aqueles que o seguiam, que seguiam a Jesus. E eu fico imaginando a cada desculpa que ele desse, que ele dava a Jesus, ele trazia uma palavra. Nos capítulos de Paulo e Estevão nós vamos encontrar isto. E aí, ao final, e não convencido, mas consciente, Jesus não o convenceu. Jesus o conscientizou. Ele diz: submisso, eis-me aqui, que queres que eu faça? Que é a mesma situação e condição quando nós não nos inimizamos com alguém e chegamos e falamos assim: que você quer que eu faça para que você me perdoe? Não é assim que a gente faz? É a mesma frase que usamos no departamento das reencarnações quando queremos voltar para cá: eu faço qualquer coisa para voltar. E quando nos dão a tarefa, voltamos para cá, mergulhamos na carne, esquecemos, negligenciamos. Quantos de nós aqui não tem compromissos assumidos lá no departamento das reencarnações
e que nos trouxe para cá a vida física e nós desvirtuamos pelas nossas vaidades, pelas nossas necessidades materiais e pueris. Ele então, cegado pela luz, e quando a gente sai da escuridão total e vai para a luz, nós nos cegamos. Então esta luz tem que ser gradativa. E Saulo não teve essa oportunidade. Foi no sprint. Jesus diz, vai a tal lugar, a tal canto, e tu serás amparado. Daqui a 3 dias vai recobrar a visão. Conduzido ao endereço, quem o recebe? Lá estava Ananias. Ananias, a esperá-lo. E cumprindo aquilo que Jesus disse, Saulo recupera-se, conscientiza-se e começa a transformar a sua vida. Vai à sinagoga, fala de Jesus, esse homem enlouqueceu. Quase apanha, vai para o deserto, 3 anos, volta mesmo à sinagoga, fala de Jesus de novo, o expulsam de lá, o cara era teimoso. Volta para Jerusalém. Vai bater na porta de quem? Da casa do caminho. Às 7 horas da noite, bate, era a raposa batendo na porta. Né? Está aí o doutor da lei. Aquele que nos persegue, Pedro diz, não abra. 7 da noite, não. Desconheciam o que houvera se transformado aquele homem, o que houvera transformado o seu coração. Como nós fazemos com as pessoas quando nos machucam, e elas se distanciam de nós, quando nós as reencontramos, a julgamos como se elas não tivessem mudado. E a tratamos da mesma forma. Assim funciona. Abandonado pelos pais, pela família, não tem onde dormir, vai para uma gruta. E lá estava desistindo. Mas havia um plano espiritual para este homem. Ali está, materializa-se Abigail e Estevão. Ele faz todos os queixumes, todos os reclames que ele tem direito, como nós reclamamos muitas vezes com os espíritos, pelas dores que nos dão. E Emmanuel nos diz que todo mal, embora não nos pareça, trabalha a serviço do bem. Argumenta, Abigail diz, perdoa, reclama, confia. Argumenta de novo, ela diz, trabalha. E no último argumento ela diz assim, ama, apenas ama. Volta então ele, no dia seguinte, à casa do caminho e as portas lhe são abertas. Conta a sua experiência. Como se estivesse ali pedindo a todos aqueles que ali estavam perdão por aquilo que houvera feito. Era difícil, né? Porque quando as pessoas vêm nos pedir perdão, e por isso que o Cristo nos ensinou que é 70 vezes 7, porque é o tempo do Espírito. Ele vai te machucar hoje, vai te machucar amanhã, depois, por isso 7 vezes, 70 vezes. Somos espíritos em evolução. E aí nós conhecemos toda a trajetória desse homem. A levar a mensagem de Jesus. Quem poderia ser melhor escolhido que um homem temido, respeitado, com um desenvolvimento intelectual fantástico, com a oratória melhor ainda, conhecedor das leis e que defendia o outro lado.
naquele ditado de que Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos, Paulo é um deles. Espírito missionário. Para que saiamos da rotina perniciosa, para ter vivência nos ensinamentos de Jesus, não é suficiente crer nele e em Deus, mas praticar tudo o que ele ensinou. E no memorável encontro de Lucas, Pedro e Paulo, quando Lucas encontra os dois, porque Lucas não conheceu a Jesus, ele pergunta: quem são vocês? Nós somos espíritas, não é isso? Ou somos kardecistas? Espíritas. Ah, nós seguimos o Cristo. Então vocês são cristãos. Que movimento é esse? Não sabemos. É o cristianismo. Dali, desta reunião, surge o termo cristão e cristianismo. De Lucas, Paulo e Pedro. E aí ele começa a expansão. Por isso que eu disse no início, é por conta dessa história que nós estamos aqui hoje falando de Jesus. Se não fosse este intrépido apóstolo, com a sua coragem, e principalmente com a sua renúncia, porque ele renuncia a tudo, absolutamente tudo. Ele entendeu o que era Jesus. E muitos de nós não conseguimos entender o que é a doutrina espírita. Porque antes de ser espírita, porque ser espírita, meus irmãos, é fácil, é acreditar na reencarnação, somos espíritas. Difícil é ser um espírita cristão. Então nós temos que ser cristãos antes de espíritas. É disso que nós necessitamos. Então, e tu, por que não me segues? Nas montanhas, numa localidade dos Estados Unidos, em 2004, começo de outubro, vivia ali, naquela região, uma comunidade, ou vive naquela comunidade, naquela região, a comunidade Amish. Os Amishes é um povo simples, não usa tecnologia, não usa energia elétrica, vive da terra, daquilo que eles produzem e utilizam o leite, por exemplo, para levar até a cidade, a fim de comprar querosene, gasolina, alguma coisa nesse sentido. E esta cooperativa de leite reunia nas fazendas o leite que era tirado todas as manhãs, em que um caminhão coletava. Este povo Amish, extremamente cristão, extremamente fraterno, extremamente simples como Jesus foi. Numa ocasião, o motorista de um caminhão, daquele que fazia a coleta de leite, e este homem tinha 3 filhos, mas houvera perdido o seu primogênito, e culpava Jesus, a Deus, por ter levado o seu filho. Numa atitude translocada, numa manhã, coloca uma arma na cintura, vai fazer a coleta do leite, chega em uma escola, prende crianças e professores, atira em todos eles, matando 5, ferindo mais 5 crianças da comunidade Amish. A notícia corre e comove o mundo. Aquela comunidade cristã, aquele homem, após fazer aquele ato, vira para sua própria cabeça a arma e atira, suicidando-se. A comunidade é transtornada e transformada por Jesus, transtornada pela dor, se une e vai até a casa da esposa dos pais do motorista. Não para colocar fogo, destruir ou queimar como nós fazemos aqui, mas para dizer a eles: viemos trazer o nosso perdão. Foi assim que Jesus nos ensinou. Vão e se abraçam aquela família que também houvera perdido um ente querido.
não julgam, perdoam, abraçam, choram juntas. Havia dor, meus irmãos, mas não havia revolta, que é isso que Jesus nos fala. Que a doutrina espírita não nos livra da dor. A doutrina espírita nos ensina a trabalharmos com ela, a convivermos com ela, a descobrirmos os porquês da dor. E assim é Jesus. Abraçam-se, choram e perdoam. Quem de nós faria isso? As crianças estavam sendo veladas. Ao sepultamento, começam a receber do mundo inteiro doações. Separam igualitariamente com a família do assassino. Dinheiro, roupas, calçado, tudo. Se dividem igualitariamente. Isto é seguir Jesus. Isto é seguir Jesus. Perdão. Fraternidade. Cérebro, o que faremos hoje? Vamos transformar o mundo. E o rato, grandão, esquálido, era tão atrapalhado que chegava ao final do dia, nada tinha dado certo. Porque ele se atrapalhava em tudo. Mas antes de se deitarem e fechar o dia, o que faremos amanhã? Vamos transformar o mundo. Era este o propósito de Pink Cérebro. Qual é o nosso propósito? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Por que sofremos? Por que choramos? Ainda. Por quê? E tu, por que não me segues? Disse Jesus ao moço do lençol. Que os bons amigos espirituais nos amparem, nos fortaleçam, renovando a nossa fé e nos trazendo a paz tão desejada que os nossos corações precisam. Muita paz a todos. Senhor da vida, neste dia que nos concede, ó Pai, a oportunidade de nos reunirmos em torno dos Teus ensinamentos, prostrados diante de Ti, trazemos os nossos corações em dores, trazemos as nossas angústias, trazemos o nosso desejo de aprender e servir. Permita-nos, Senhor, levarmos desta casa o consolo, as energias repositivas tão necessárias ao nosso refazimento. Arranca, Senhor, do campo da nossa alma a erva daninha do orgulho, do egoísmo, da ausência de perdão. Dá-nos o entendimento do Teu amor. Que os olhos de Jesus sejam os faróis dos nossos passos, para que a simplicidade nos favoreça, Senhor, a renovação, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado.